tudo bem com você? Ruminação mental. Que nome, não? Sabe quando a gente fica e não desce? É isso, Simone? Ruminação mental. Conta isso. Eu vou te devolver a pergunta. Por que será que a gente usa o termo ruminação para explicar um processo que é mental? Antes disso, vamos saber o que o nosso seguidor fala sobre esse assunto? Eu acho que tudo que você fica remoendo, você tem que deixar de se remoer e procurar resolver a questão. A partir do momento que você resolve a questão, você resolve a ruminação. Mas quem guarda mágoa deve ser uma coisa muito ruim. Até porque que depois essa mágoa vai causar vários problemas para nós. É tentar esquecer, porque na verdade você fica martelando alguma coisa dentro de você, também não deixa de ser ruminar, né? E tentar de alguma maneira colocar isso para fora, né? Para conseguir se livrar disso. Não tem outra maneira, eu imagino. Vamos pensar no termo. O que é ruminação? Eu já ouvi isso quando o boi, a vaca, os bezerrinhos estão no pasto e aí começa a mastigar e não desce. Então, esse é o processo de ruminação mental. A gente fica ali com pensamentos que são extremamente repetitivos, que ficam invadindo a cabeça da gente, parece que gruda, sabe? Aquele pensamento que fica, a gente fala pensamento band-aid. E não é aquele, viu, gente? Vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. Não é nada gostoso, né? Vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É sempre pensamento o quê, Simone? Em geral, os pensamentos de ruminação mental, eles são negativos, eles são autocríticos e geralmente eles estão muito vinculados a alguma situação do passado que a gente ali não digeriu muito bem. Por isso que a gente chama de ruminação mental. Você já pegou alguém que você olha para a pessoa e fala assim, o que foi? Não, só tô pensando. Mas pela cara da pessoa você fala, está ruminando. Às vezes as pessoas falam mesmo, elas numa conversa, elas dizem assim, nossa, isso que me aconteceu lá atrás, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse falado aquilo, poxa, se tivesse sido diferente. Então veja, quando a gente fala de voltar numa situação do passado, a gente não tem amnésia, é até muito importante a gente usar das nossas lembranças, das nossas memórias, até para planejar o futuro, para resolver problemas atuais. Quantos de nós, né? Ou todos nós, né? A gente pensa ali uma coisa que a gente já fez e diz, agora eu tenho um problema parecido, deixa eu usar dessa experiência para solucionar um problema. Então, lembrar algo do passado não significa que é ruim. O problema é quando essa memória ou essa informação que fica martelando, fica latejando, ela é repetitiva. E quando a gente quer resolver algo que não dá para resolver mais. Claro, porque você fica pensando, e se eu fizesse, se eu falasse, mas esse veja... se mata tudo, não? E essa situação não existe mais. Essa situação já foi. Não há nada que se possa fazer agora para mudar aquilo que já aconteceu. Então esse pensamento que é ruminativo, ou seja, que fica ali latejante, negativo, autocrítico, né? Porque eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, eu sou responsável por tal situação... Ele, em geral, né, os estudos mostram que ele mantém ou ele piora, ele agrava os quadros depressivos. Então veja, se eu começo a pensar em algo que é negativo e aquilo fica latejante, é quase que um caminho natural que as suas emoções sigam esse movimento. Então se o meu pensamento é negativo, as minhas emoções também serão. Então ali eu vou ficar triste, frustrado, enraivecido. Então esse pensamento ruminativo, ou seja, esse pensamento que não sai da cabeça, ele vai nortear como a gente vai se sentir agora, no presente. Então é uma situação que não existe mais, que já foi e que a gente passa a ficar muito mal sem que ela exista agora. Olha que coisa, né? E quando a gente se dá conta dessa ruminação, Simone, é simples para a gente pensar, não, isso não tem mais conserto, não quero mais pensar nisso.
Ou isso serve de alerta, né, para novas situações. É difícil a gente afastar essa ruminação? Porque ou coisinha que pega, né? É igual gruda. É aquele chiclete, aquela música que você não quer lembrar e ela vem. É, gruda mesmo. Olha, muitas vezes a gente com essa noção, essa consciência, né, de que isso é um processo ruminativo, ou seja, que você está trazendo à tona esses pensamentos que não te ajudam, na verdade eles não solucionam os seus problemas, eles só te colocam num estado de humor aí mais triste ou mais depressivo, a gente pode até dizer assim. Quando você tem essa noção, essa consciência do que está acontecendo, você pode sim interromper esse fluxo de pensamento, né? Por que eu vou pensar isso? Qual o sentido? Então, tornar esse pensamento, avaliar esse pensamento até, quão produtivo ele é, ou quanto que ele está ali só te atrapalhando, que não tem serventia. Mas muitas vezes, Big, a gente vai precisar da ajuda de um profissional. Isso que eu ia te perguntar, quando esses pensamentos chegam num estágio que você bate na porta do profissional? Quando a gente percebe que eles estão afetando como a gente se sente e a nossa ação. Porque, assim, eu disse, é quase um caminho natural, né? Se eu começo a pensar nessas situações que me deixam triste, possivelmente eu não vou sair feliz, chamando meus amigos ali para conversar, mesmo que seja online. Eu não vou abrir um vinho para comemorar. Então, a nossa ação, ela está muito relacionada com a forma como a gente se sente. E tudo isso é engatilhado, ou seja, vem pelos nossos pensamentos. Daí a importância da gente identificar e conseguir modificar o curso desse pensamento. E se não é possível fazer sozinho, procurar assim a ajuda de um profissional. E quando a gente fala em ruminação, acho que tem uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente olha lá para trás, não é a questão de ser, eu sou resignada, eu olho para tudo que me aconteceu e digo, tá tudo bem. Não é isso. A gente olha e aceita. Por que aceita? Aceita porque é algo que não se muda mais. Então é aí onde eu chamo a atenção que a aceitação não é resignação. Mas você aceitar que aquilo aconteceu, ou que você falou, ou que você fez, que não se muda, mas que você pode também usar disso como uma experiência para ressignificar como você vai fazer as coisas daqui para frente. Então não é porque foi algo ruim que eu preciso então esquecer e não vou lembrar nunca mais. Você pode sim se lembrar, mas para construir, então, eu digo assim, você olha para trás, né, para o passado, mas para construir o quê? O seu futuro, construir o agora. Quem você quer ser agora? Ai, que vontade de tatuar tudo que você está falando no pulso, para eu não me esquecer disso. Então, Big, uma dica que é bem interessante quando a gente fala em ruminação mental é, se o gatilho ali, se o que está disparando esse círculo vicioso de ruminação é o pensamento, é ficar preso então a essa ideia de algo que já aconteceu, o que a gente pode fazer no dia a dia? Se pegou ali nesse processo, para um pouquinho e se pergunta, isso que eu estou sentindo agora, eu estou triste, estou aqui para baixo, eu estou remoendo lembranças ou é algo que está acontecendo agora? A gente sempre chama muito atenção para o aqui e para o agora. É muito importante a gente viver plenamente as nossas emoções, sejam elas quais forem. Mas agora, o que está acontecendo com a gente? E se aí eu presto atenção, a gente chama isso de fatos, de contexto, de evidências. Eu tenho evidências de que nesse momento, o que eu estou passando que está me deixando triste está acontecendo ou são lembranças lá do passado. Então, se são essas lembranças do passado, se é algo que eu não tenho como um fato agora, aí a importância de se questionar. É bacana a gente questionar os pensamentos. Às vezes a gente dá muito crédito, a gente precisa ser mais cético com os nossos pensamentos, duvidar um pouco dele mesmo, sabe? Tipo, peraí, será que isso faz parte desse momento agora que eu tô vivendo? E se não for, eu fiquei pensando naquele gelinho que a gente passa ali para soltar o chiclete, é quase deixar esses pensamentos passarem, sabe? Como se você estivesse ali na beira de uma estrada e o pensamento vem vindo, você até vê, mas você deixa ele embora. Ainda que você comece a ruminar, mas que você se dá conta. Hoje a gente falou sobre ruminação mental. E o que nós desejamos é que você tenha o oposto de tudo isso, que seus pensamentos sejam leves. E não se esqueça de se inscrever,
de comentar, de dar um like e ativar o sininho. Senão eu vou ficar nessa ruminação, ok? A gente se vê na próxima semana.